E preocupa, poderia preocupar essa questão da 777, por exemplo, ter sido recusada pelo Cruzeiro, mesmo tendo tido uma proposta maior que a do Ronaldo? Rapaz, eu não sei o que aconteceu no Cruzeiro, assim, eu não me sinto apto a falar isso. O que eu entendo é que a 777 fez uma proposta, teve uma avaliação sobre a empresa e, ao que tudo indica, pelo que está andando, ela está apta a fazer um investimento no clube. Observadas as garantias que foi colocadas e tal. O Cruzeiro é outro papo, eu não sei o que aconteceu lá e Mas não preocupa. quanto menos souber, melhor. Não. A gente tem ali uma tensão entre o que é transparência. Transparência é mostrar os contratos, transparência é colocar todos os pontos principais à prova. Essa tensão ela existe na sociedade, vai continuar existindo, no Vasco igual. É um contrato resguardado por sigilo comercial. Mas eu acredito, cara, que assim, pegar o contrato para ler talvez tenha uma certa decepção, porque são páginas e páginas para falar o que todo mundo já sabe. Eu escutei um conselheiro aqui falar, oh, já nada foi dito de novidade. Mas a intenção é que não tenha muitas novidades mesmo, a intenção é que as coisas estejam claras ao ponto de que o vascaíno possa dizer sim ou não. Acho que dá para melhorar? Acho. Acho que ainda tem coisas que precisam ser mais mastigadas. Que coisas são essas? As coisas que estão sendo colocadas. Então, achei muito saudável o e-mail que a diretoria se propôs, né, o duvidas.saf@vasco.com.br, que o vascaíno tenha a oportunidade de colocar ali o seu questionamento e que esse questionamento passe para dentro de um FAQ para que a gente tenta responder, se não todos, a maior quantidade possível. E eu ainda tenho a curiosidade de ver a diretoria administrativa falando sobre a proposta, né, que ela apresente a proposta. A gente ouviu o proponente, agora eu quero ouvir o outro lado da mesa, porque a mim, como julgador, interessa ouvir os dois lados. Eu vi muita dúvida em relação principalmente ao valor do pagamento da dívida. Se ele virá dos dividendos, se ele virá de um aporte futuro. Queria que você explicasse exatamente sobre isso. Não, vamos lá. São três empresas completamente distintas. Você tem o Clube de Regatas Vasco da Gama, você tem a 777 Partners e você vai ter a SAF Vasco. Que o nome não é SAF Vasco, provavelmente vai ser Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol. O Vasco coloca nessa sociedade seu potencial de geração de receita, seus ativos que operam futebol, e a 777 coloca nesta empresa investimento, capacidade de investimento, dinheiro. Esses dois itens somados, eles vão gerar uma capacidade nova de receita, né? Não vai ser o que o Vasco gera hoje, e eu não sei exatamente o que vai ser pelo potencial que esses investimentos vão trazer. Vai valorizar o time, valorizando o time você tem uma chance melhor de competir, tendo uma chance melhor de competir, eventualmente você ganha, ganhando você ganha a receita de premiação. Isso tudo vai fazer com que o Vasco seja diferente. Diferente quanto? Como eu falei, hoje temos um paradigma de receita, R$1 bilhão são o que os principais clubes hoje no Brasil em faturamento recebem. Quanto o Vasco poderia? O Vasco poderia chegar nesse paradigma? O Vasco poderia quebrar esse paradigma? Aí é uma avaliação pessoal de cada um do que o Vasco poderia em relação a esse paradigma. Esses recursos que o Vasco irá gerar por essa mistura da operação do futebol com os investimentos que vão chegar, é que pagaria a dívida. Então, a 777 não tiraria dinheiro do bolso deles para pagar a dívida. O dinheiro para pagamento da dívida sairia desse misto que é a operação com o aporte. Foi o que se o clube não gerar lucro, não tiver um resultado positivo, quem paga essa dívida? Não, a dívida... Não, perdão, a SAF. A SAF. A dívida, aqui é interessante, assim, a dívida, ela é ao longo do tempo. O Vasco passou recentemente por dois processos muito importantes de estruturação da dívida. Um foi o RCE, ou seja, todas as dívidas judicializadas foram compiladas num grande programa de refinanciamento, vou chamar assim, não é um nome técnico, mas é similar, e isso vai ser pago em 10 anos. Como em 10 anos? A SAF, por força de lei, se constituída, ela vai ter que mandar 20% da receita dela para pagar o RCE. Então, quanto que a SAF vai pagar do RCE? Do RCE é óbvio, 20% da receita. Esse valor vai pagar o RCE e se em 6 anos se amortizar pelo menos 60% do RCE, ganha-se mais 4 anos para pagar os 40% restantes. Então, o RCE, a gente tem ali no limite um prazo de 10 anos para pagar. Ah, mas e se quiser acelerar esse pagamento? Esse pagamento, por lei, pode ser acelerado se o credor der deságio, der desconto na dívida. Vai ter dinheiro para pagar esse deságio? Não vai ter dinheiro. Isso é gestão de fluxo de caixa, não sei.
Mas deságio sempre é interessante, porque quando eu tenho deságio, eu tenho a diminuição do valor nominal, né? Eu te devo 100, você topa receber 70, opa, 30 ficou no meu bolso. Além disso, tem o carregamento da dívida, que hoje está aí em torno do Selic, 15% ao ano. Então, 15% de 100 é R$15 só para dever os mesmos 100. Mas o RCE é um pedaço da dívida do Vasco. O Vasco tem outras dívidas. Que outras dívidas? Tem dívidas normais correntes de antecipação de programa de sócio. Né? Essas dívidas são dívidas de giro. Essas vão estar ali, paga hoje, pega amanhã, capital de giro. Você tem a dívida tributária, que ela também é de longo prazo, que não faz sentido, porque a dívida tributária você já conseguiu todos os descontos ali na negociação, você não vai ter deságio por pagamento antecipado, então faz sentido que ela fique aqui, eu estou falando do cabeça financeira, faz sentido que ela fique pelo prazo máximo dela, e outras dívidas que são as dívidas não ajuizadas, aí dívidas gerais de manutenção, enfim, que se tiverem algum tempo, é factível que você talvez tenha ali um deságio, porque o cara quer receber e quer sair ali da coisa. Mas essa já tem menos potencial de deságio quanto dívidas mais antigas. Então, é por aí, assim, como é que vai ser pago? Não sei, mas sei que o dinheiro sai dessa mescla de operacional do que o Vasco vai ceder com os investimentos que a SAF vai fazer, porque isso aqui, com o passar do tempo, vai se fundir e vai se transformar no Vasco da Gama, Sociedade Anônima do Futebol. É isso. Você vai parar de falar da 777, vai parar de falar do Vasco, vai falar do Vasco SAF. E como seria dividido esse valor? Como seria investido esse valor da SAF? De uma vez só, ou dividido em 2 ou 3 anos? Não, o valor da SAF, 70 milhões já foram, tem mais 630. Esses 630 milhões serão aportados em 3 anos a partir da assinatura. Então, assinou, vem o primeiro aporte. Assinou, vem o primeiro aporte. Assinou, você vai constituir a empresa. Constituir a empresa tem todos os trâmites legais de constituição da empresa. Você vai levar ali 1 semana, 2 para RCPJ, junta comercial, enfim. Depois que a empresa estiver constituída, aberta, você vai fazer a sua conta corrente, você vai abrir sua conta corrente. Aberta a conta corrente, vai entrar o primeiro aporte de recursos. Tá? Eu estou sendo aqui super transparente, garanto que boa parte do que eu falei pouco importa. O que importa, de fato, é quando for assinado o contrato, vai entrar a primeira parte dos recursos e a partir desta data vai ter 3 anos para fazer o restante do aporte. Carlos, me chama a atenção o seu calendário e o calendário do presidente da Assembleia Geral, Otto. O calendário de vocês não precisa ser concordante. Você já falou que não tem pressa, mas é óbvio que o clube, de modo geral, tem pressa. Vocês têm conversado porque, enfim, existe uma expectativa, não sua, mas do torcedor, de modo geral, de que isso aconteça, de que a AGE, presidida por ele, aconteça em cerca de 1 mês, um pouco menos talvez. Vocês têm conversado, porque se você não tem pressa, mas se o tempo que ele comanda é outro, como é que isso fica? Então, essa é a famosa divisão entre pressa e urgência. Eu tenho urgência, eu não tenho pressa. Eu não quero fazer a qualquer custo como algumas pessoas colocam, inclusive foi colocado hoje. Eu quero fazer desde que o vascaíno tenha compreensão do que ele quer. Me parece, vocês talvez tenham mais condição de dar essa temperatura do que exatamente eu vivo numa bolha, vocês observam mais ou menos todas as bolhas. Me parece que há uma convergência de entendimento do torcedor vascaíno, do sócio vascaíno. Mas a gente precisa cumprir com todos os ritos até chegar na tomada desse voto. A gente trabalha, inclusive eu, com a data lá de 25 de julho, que é a primeira data da janela possível, dada a convocação da Junta Deliberativa no dia 5, a partir de 25 de julho. Se escorregar muito disso, a janela fica comprometida, porque como eu falei, tem que registrar, tem que ir na Juscerja, tem que abrir o CNPJ, tem que abrir conta no banco, tem que para poder contratar no novo CNPJ. A gente está ciente disso, a gente tem urgência quanto a isso, se for a vontade do vascaíno, mas a gente não vai cometer atropelos sob pena de viciar o processo ou puxar uma votação que de repente diga não, porque o sócio não está suficientemente esclarecido. Eu até poderia aprovar se eu soubesse mais. Então, você sempre tem que calibrar esse tipo de coisa, né? Assim, ou aprovar ou não aprovar, né? Eu aprovei correndo, eu não sei exatamente o que é, mas aprovei. Pô, também não é o voto que eu gostaria. Eu gosto do voto, eu fui lá consciente do que era, soube os riscos, soube do que era, e votei sim ou não, mas fiz o que eu queria fazer. Esse é o voto que interessa. O Vasco não vai pular o rito para aproveitar a janela desse...
Assim, se der para aproveitar a janela cumprindo o rito, bacana. Se não der para aproveitar a janela cumprindo o rito, vai ser feito no tempo que o rito necessitar. Podem ter medidas alternativas? Imagino que possa. Cabe à diretoria administrativa descobrir quais são e realizar. Eu acho que a janela não pode ser uma faca na cabeça ou no peito do vascaíno para ele votar porque a janela vai fechar. De novo, não é o tipo de voto que eu quero. Eu gosto daquele voto que chega lá e é sim ou é não. Né? Como o conselheiro aqui, o último conselheiro que falou, o Sérgio Frias. Me parece muito claro que o voto dele é não. Respeito, ele tem as convicções dele, ele tem os pontos dele. Quem sou eu para dizer que ele está errado? Discordar ou não discordar é outra questão. Agora, errado ele não está, é a convicção dele. Ele vive isso aqui há muito tempo, ele tem uma história de Vasco há muito tempo. Ele tem lá o direito de formar suas convicções, assim como todos os sócios. Fica muito claro que os conselheiros querem mais acesso a informações e que vocês também não têm a possibilidade de dar talvez tantas informações quanto eles gostariam. A minha pergunta é o quanto que ainda dá para ser aberto, do que ainda não foi aberto, para esse conselheiro fazer um voto um pouquinho mais consciente? Então, de novo, a velha fricção entre sigilo e transparência, né? Assim, eu fui aqui super transparente no tempo que precisa para entrar os recursos. Seria necessário? Né? Eu fiz aqui uma provocação nesse sentido. Eu acho que tem mais dados, eu acho que a comissão tem que ver esses dados, eu acho que as perguntas dos vascaínos são fundamentais para que a gente responda aquelas perguntas que são importantes serem respondidas. Porque tem eventualmente a dúvida de uma pessoa que, cara, qual é a importância disso no contexto geral? Ah, não, tem uma dúvida que é dúvida de todo mundo, opa. Né? E garanto que não há ninguém mentindo. Né? Para garantir que não tem ninguém mentindo, que existe a comissão que está olhando o contrato e vendo, ó, isso que ele falou está aqui, isso que ele falou está aqui. Olha, vocês podem confiar que o que está dito é o que está no contrato. Eventualmente dizer que é ruim, acho ruim, mas o que está dito está no contrato. É que o que está dito e o que está no contrato é ruim, é um juízo de valor possível, entendeu? Você não precisa dizer, a comissão não precisa testar que a proposta está conforme e fazer um juízo de valor favorável por isso, não. Simplesmente, ó, o que está posto é o que está no contrato e acho ruim por isso e aquilo. Me parece um certo exagero a Alerj se preocupar com isso, enquanto o Maracanã está lá sendo gerido da forma como está sendo gerido, com o impedimento de um clube do tamanho do Vasco de utilizar um bem que é público que sempre foi usado há tanto tempo. Então, eu acho que talvez os nobres na Alerj parlamentares deveriam se preocupar um pouco mais com a questão geral e não com uma associação. Porque, no fundo, o Vasco é uma associação de respeito aos seus associados e, estendendo muito, aos seus torcedores. Me parece que a Câmara está exorbitando um pouco de suas funções em tentar enquadrar, qualificar, enfim, eu não sei como é que eles fizeram essa qualificação, mas me parece que eles não têm alcance. Mas, de novo, estou dando aqui uma visão completamente desvinculada da realidade, porque eu não vi, só soube do resultado. Em relação a São Januário, estava, no que foi especificado na apresentação, dos 3 cenários. Né? Um cenário seria fazendo a ampla reforma e ali o contrato de aluguel seria revisto. E os outros 2 cenários, uma ampla reforma com a questão da propriedade se passando para a SAF e a outra, pequenas reformas e segue como está. E aí, justamente em relação a isso, quais são, claro que não foi especificado, mas imagino eu que no contrato tenha um valor para que essa propriedade passe a ser da SAF, ou tem que passar para uma AGE, como é que funcionaria isso? Da propriedade passar para a SAF num momento futuro, por exemplo, que isso causa muita talvez, dúvida na cabeça do torcedor. E medo também. Eu vou te falar o que eu vi aqui. Eu sempre prestei muita atenção ali e conheço algumas coisas do que foi negociado, enfim. O que eu vi a 777 ela tem interesse de que São Januário seja ampliado. Ela entende que há um potencial maior de receita. Lembra que a gente falou que vai jogar um dinheiro ali, que tem que crescer a receita, e parte desse crescimento de receita pode vir de um estádio com mais lugares, com melhor acessibilidade. Né? Isso pode trazer mais receitas. Então ela quer que o estádio seja reformado. Por eles, não necessariamente, mas também pode ser por eles. Pode ser pelo próprio clube, pode ser por um terceiro, como eu falei. Cada modalidade dela, e também são todas, porque se não for por eles, não for pelo clube, não for por um terceiro, né, terceiro abrange aí todo mundo, eu, você, qualquer um de nós aqui é terceiro interessado em reformar o estádio. Para cada modalidade dessa, foi prevista uma opção. Né? Se
o clube quiser, e aí uma nova discussão, se o clube quiser que a 777 invista naquilo, é como se o clube estivesse recebendo um dinheiro por São Januário. Né? O São Januário vai ser ampliado, o clube que tem 30% da SAF vai ter uma receita maior, vai ter uma participação maior, então é a colocação deles que São Januário passe para dentro do patrimônio da SAF. Mas isso é um outro momento, uma outra análise, uma outra questão. E aí, de novo, é interessante ou não para o clube? Né? A democracia sempre impera no final, apesar de eventualmente a democracia não ser do interesse de todos ou nem todos acreditarem na democracia. Mas é um outro momento. O que ficou claro para mim é que eles têm intenção de ter um equipamento maior. E eles podem pegar um outro estádio ao invés de São Januário? Não, tem uso por 25 anos e o Vasco tem que estar em São Januário. Eles não podem desvincular. Rapidinho, mas em questão de uma reforma, por exemplo, como é que ficaria isso? O estádio não vai ser colocado para uso. Mas aí está sendo... Tem Aluguel, motivo. por exemplo, pagamento de aluguel, isso está Não, também colocado em se o clube contrato? fizer isso, está ali, isso foi falado na apresentação. Se o clube fizer a reforma, o valor do contrato é majorado, obviamente, porque você Não, digo que a associação abre mão de receber um dinheiro, né? Porque o estádio não vai ser alugado, não vai ter uso. Mas eu acho que é um ganha-ganha, né, Flávio? Assim, então vamos manter como está para poder receber esse dinheiro? Eu acho que, de novo, investimentos são necessários para que você incremente suas receitas. Se o clube pensa em incrementar a receita, que aceite o tempo de investimento. Assim, acho que é parte do negócio. Carlos, tudo bem? É uma dúvida que eu acredito que seja de muita gente, foi pouco falada aqui, a respeito da própria 777, que é uma empresa que administra outras empresas. E aí a questão da possibilidade desse acordo ser desfeito em algum momento, se isso é viável, se isso não é. Por exemplo, algum das duas partes está desinteressada ou não ficou satisfeita com o acordo, e aí em quantos anos isso poderia ser desfeito, mesmo com o aporte financeiro aí dos 630, mais 70 milhões. E até a possibilidade da própria 777 repassar, né, 70% dessas ações do Vasco SAF. Vamos lá. Na verdade, não é um acordo, é uma questão comercial. As duas empresas estão decidindo juntas criarem uma nova empresa. A partir do momento que essa nova empresa existe, ela existe no mundo jurídico e ela tem as possibilidades jurídicas legais. Quais são? Falência, venda, né? Assim, um sócio, outro sócio, pode sair, pode ser venda amistosa, venda litigiosa. Você vai estar dentro do mundo sujeito a que qualquer outra empresa está, desde do botequim, que está na moda, o botequim aqui do lado, até uma grande holding internacional das mais valiosas do mercado. Então é isso, assim, o acordo ele não pode ser desfeito. A empresa foi criada, o bebê nasceu. A partir daqui, o que vai acontecer na vida daquela empresa é a discussão entre os sócios. Tudo que é relacionado ao futebol vai para dentro da SAF, não é da 777, é da SAF. Então, a SAF vai vender um atleta que foi gerado ali no seu meio ali, ganhando 20 milhões, custando 20 milhões de investimento do clube, e vai vender por 100 milhões. Esses 100 milhões ficam na SAF para reinvestimento, para formar mais 5 atletas, que os 5 serão vendidos. Eu acho que fica muito poluída essa coisa do clube com a SAF, é do clube, é da SAF. É do futebol. Deixa de pensar no clube, deixa de pensar na SAF e pensa no futebol. É do futebol. Seria interessante, como sócio do clube, que o futebol ficasse com esse dinheiro? Seria. Então está no futebol. Acho que esse é o ponto que as pessoas têm que se ligar. O clube está ganhando, o clube está perdendo. Cara, é o futebol. Se o futebol estiver no clube, é do clube. Se o futebol estiver na SAF, é da SAF. E a SAF? A SAF é 70% dos caras, 30% nossa. Mas 70% Chega. seria direto para o futebol. Esses 630 milhões seria direto para o futebol. O futebol, como eu falei, futebol é lato sensu. Né? Pagar salário é futebol, manutenção do campo é futebol, vale transporte dos funcionários que trabalham é futebol. Futebol é isso. Não é o futebol que as pessoas talvez queiram dirigir o debate. É jogador, tem que contratar jogador. É contratar jogador? Também. É pagar salário do jogador? Também. É ter o departamento lá de pessoal que vai fazer a folha de pagamento para pagar todos os salários? Também. Isso tudo é futebol dentro de um mecanismo que é a SAF que produz futebol. Futebol não é só o campo, é todo o entorno dele.